Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática. Nós estamos estudando áreas de figuras geométricas planas e nós já estamos chegando quase na parte final dessas áreas. Especificamente na aula de hoje, nós vamos estudar áreas de círculos, áreas de setor circular, área de segmento circular e área de coroa circular. Esse último tópico nós não teremos exemplos, porque é um tópico muito simples, ok? Então eu vou deixar para que você utilize a relação que nós vamos definir para a área da coroa circular diretamente nos exemplos que vão aparecer na atividade, ok? Então nós vamos ver exemplos apenas de círculos, setor circular e segmento circular. Vamos à definição de cada um desses três primeiros tópicos. Bom, especificamente de círculo, já sabemos que a área de um polígono regular é dado por P vezes M, nós estudamos isso na videoaula anterior. O que nós vamos fazer aqui para definir a área do círculo é um raciocínio lógico, tudo bem? Que você vai acompanhar a partir de agora. Bom, sabendo que a área de qualquer polígono regular é dado pela multiplicação de P por M, onde P é aquele valor que vem do semiperímetro do polígono, e M é o valor do apótema do polígono, que você já sabe. O apótema é a distância do centro de qualquer polígono até o lado, né? A metade do lado desse polígono. Bom, já sabemos também, de conhecimentos anteriores, que o comprimento de qualquer circunferência é dado por 2π vezes r. Nós estudamos isso lá no segundo ano na trigonometria, certo? Agora, o que nós iremos fazer é o seguinte. Nós já sabemos que um polígono é dado por n lados iguais. Então nós vamos fazer a seguinte construção. Olha, nós temos aí um polígono de 11 lados, polígono regular, certo? Nós temos inclusive aí desenhado o apótema dele, que eu chamei de M11. O que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos agora aumentar o número de lados desse polígono regular infinitas vezes. Tudo bem? Então, olha, de um polígono regular de 11 lados, eu passei para um polígono regular de 25 lados. Olha o apótema dele desenhado ali. Agora, de um polígono regular de 25 lados, eu vou passar para um polígono regular de 100 lados. E eu vou estender esse raciocínio cada vez mais. Eu vou passar para um polígono regular de 1000 lados, de 10.000 lados, de 1 milhão de lados. E você vai perceber que o formato desse polígono regular vai ficando cada vez mais circular. Ok? Mais ainda, o apótema do polígono regular ele vai se aproximando cada vez mais do raio dessa figura circular. Até que, quanto mais lados eu tiver no polígono regular, infinitamente pensando, eu vou ter um polígono regular com o formato mais circular possível e com a apótema desse polígono regular mais próximo do raio desse círculo. Ok? Então esse é um pensamento construtivo para a formação de um círculo. Eu saio de um polígono regular, de alguns lados, e vou aumentando os lados desse polígono regular infinitamente, até que os seus lados ficam cada vez mais próximos de um círculo, ok? E mais ainda, o apótema desse polígono fica cada vez mais próximo do raio. Agora, vamos definir então como se calcula a área de um círculo. Bom, a área do círculo vai ser a seguinte. Nós vamos partir da área do polígono regular, que é a multiplicação do semiperímetro, né, do P que vem lá do semiperímetro, pelo apótema, M. Agora, quando a gente calcula o semiperímetro de um polígono de infinitos lados, que já está praticamente um círculo, basta a gente lembrar que ele vai ficar cada vez mais próximo do comprimento da circunferência, certo? Então esse P vezes M vai mudar um pouco a ideia. Porque já que o meu polígono regular, quando eu aumentei os lados dele infinitamente, ficou cada vez mais próximo de um círculo, então, quando eu for calcular o semiperímetro
desse polígono regular, eu vou estar calculando o semiperímetro do círculo, que é o comprimento da circunferência. Mais ainda, o m, que é o apótema do polígono regular, quando você aumenta os lados dele infinitamente, ele vai ficar cada vez mais próximo do raio da circunferência. Então, esse P e esse M passaram a ser 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência, vezes o raio, certo? Então, nós fizemos a seguinte alteração. Com o aumento infinito dos lados do polígono regular, esse P se aproxima do 2π vezes R, que é o comprimento da circunferência, que seria o semiperímetro dela. E mais ainda, por esse mesmo raciocínio, o M, que é o apótema, ele se transforma no raio da circunferência. Ok? Bom, simplificando algumas coisas aí, nós chegamos que a área do círculo é π vezes R ao quadrado. O π você já conhece, que é aquele número irracional, que aparece diversas vezes aí na natureza, 3,14 aproximadamente. Nós nem sempre iremos substituir o π por 3,14. Na maioria das vezes, nós vamos deixar ele indicado como π. Se o exercício pedir para que você aproxime o valor de π para 3,14, nós vamos aproximar. Caso não pedir, nós vamos deixar ele indicado. Tá ok? Bom, está definido então a área do círculo. Você já conhecia aí com certeza de outros conhecimentos, de outros tópicos estudados anteriormente, mas está aí indicado. π vezes R ao quadrado. Agora vamos passar para outra figura circular, que é o setor circular. Bom, considere um círculo de raio R e ângulo central alfa, como indicado aí na figura. O setor circular também já está explícito aí. O setor circular é apenas um pedaço, uma fatia do círculo. É importante aqui no setor circular nós considerarmos algumas dimensões. O raio da circunferência, que é a distância do centro até qualquer ponto do aro da circunferência. O ângulo central alfa, esse ângulo pode ser dado em graus, pode ser dado em radianos. E mais ainda, o comprimento do arco do setor. Tudo bem? Que nós vamos chamar de L. Agora, vamos definir então como se calcula a área do setor circular. É bem simples e nós teremos 3 possibilidades para calcular a área do setor circular. Como serão essas 3 possibilidades? Como eu já disse para você, o ângulo alfa ele pode ser dado em graus, como em radianos. Então, nós teremos uma relação para o cálculo da área para o alfa dado em graus e teremos uma relação para o cálculo da área para o alfa dado em radianos. Mais ainda, se a gente não tiver o valor do alfa, nós podemos calcular a área, pelo comprimento do arco do setor, que é o L. Ok? E todas essas relações são bem simples. Basta a gente lembrar que o comprimento do aro da circunferência é 2π vezes o raio, certo? Mais ainda, esse 2π vezes o raio ele corresponde à circunferência completa, ou seja, ele corresponde a uma volta de um ângulo de 360 graus, ou 2π. Então vamos ver as 3 possibilidades para o cálculo da área do setor circular com essas 3 observações que eu fiz. Vamos lá. Seguinte, eu sei que 2π radianos corresponde a uma volta completa na circunferência, certo? Se é uma volta completa na circunferência, então eu tenho a área do círculo, que é π vezes R ao quadrado. 2π radianos, uma volta completa, corresponde à área completa do círculo, que é π vezes R ao quadrado. Agora, só alfa radiano, que é aquela fatia do círculo, vai corresponder à área do setor, certo? Volta completa, 2π radianos, corresponde à área completa do círculo, πr ao quadrado. Apenas alfa radianos vai corresponder à área do setor. Multiplicando cruzado nessa regra de 3, isolando a área do setor, fazendo as devidas simplificações, eu vou chegar que a área do setor é calculada como alfa vezes R ao quadrado sobre 2. Observe que aqui o alfa é dado em
radianos, que está bem explícito. Então, se o alfa for dado em radianos, você tem essa relação. Você pega o alfa em radianos, multiplica pelo raio ao quadrado e divide por 2. Tudo bem? Agora, vamos fazer a relação para o alfa dado em graus. 360 graus é uma volta completa na circunferência, que corresponde à área total do círculo. Então, 360 graus corresponde a πr ao quadrado. Agora, alfa graus, que é só o ângulo que corresponde ao setor, vai corresponder à área dele. Então, multiplicando cruzado, fazendo as devidas simplificações, para o alfa dado em graus, eu chego que a área do setor é π vezes r ao quadrado vezes o alfa dividido por 360. Então é só substituir o valor do raio, o valor do alfa, que está em graus, e calcular a área do setor. Então nós já temos as duas relações aí. A primeira para o alfa dado em radianos e a segunda para o alfa dado em graus. Agora, não tem o alfa nem em radianos e nem em graus, nós podemos calcular a área do setor apenas usando o L, comprimento do arco do setor. Basta a gente lembrar o seguinte: o comprimento total da circunferência é 2πr, certo? O comprimento total da circunferência é 2πr, que corresponde, com certeza, à área completa do círculo, que é πr ao quadrado. Agora, só o L corresponde à fatia, à área do setor circular. Multiplicando cruzado, fazendo as devidas simplificações, eu chego que a área do setor, quando eu não conheço o alfa, é L vezes R dividido por 2. Ok? Então dá para a gente brincar aí com a área do setor circular, se o alfa for em graus, se o alfa for em radianos, ou se eu não tiver o alfa e conhecer o comprimento do arco do setor, que é o L. Tudo bem? Bom, daqui a pouco a gente vê alguns exemplos aí. Vamos agora para o segmento circular. O segmento circular é uma figura como essa que vai aparecer aí. Ó. É apenas essa parte em rosa, ok? Ele veio do setor circular, você pode perceber aí, né? E eu tracei uma corda, esse segmento aí que vai dos pontos A a B, certo? Entre os pontos A e B, é o que a gente chama de corda da circunferência. E eu fiquei só com essa parte circular. Esse é o que nós chamamos de segmento circular de um círculo, tá certo? Observe que eu coloquei vários outras coisas nessa construção geométrica que nós iremos precisar, certo? Você viu que está bem destacado aqui o raio da circunferência, que vai de O até A e de O até B, certo? Eu tenho o alfa do segmento circular, tudo bem? A medida do ângulo, que também pode ser em graus e também pode ser em radianos. E mais ainda, eu tracei esse segmento aqui, ó, BC, que eu chamei de H, que ele vai ser a altura do triângulo OAB. Perceba aí, tudo bem? Esse H vai ser a altura do triângulo OAB. Tudo bem? Bom, vamos agora definir então como se calcula a área do segmento circular. É bem simples. Observe o seguinte: a área do segmento, que é essa região em rosa, ela é a subtração da área do segmento OAB, perdão, a área do setor circular OAB, menos a área do triângulo OAB, certo? A área do setor, que é aquela fatia que nós vimos anteriormente, menos a área do triângulo, é a área do segmento. Tudo bem? Bom, a área do setor, nós já sabemos calcular, né? Ele pode ser dado em graus, pode ser dado em radianos, pode ser dado apenas conhecendo o comprimento do arco do setor. E a área do triângulo, nós vamos pela área universal. Base vezes altura dividido por 2. Olha, do triângulo, a base é o raio, que é o segmento OA. E a altura dele é o segmento BC, que é o H. Então, base é o raio do círculo e a altura é esse segmento BC. Tudo bem? Então, vamos fazer a subtração. Área do setor. Você vai ver a relação do slide anterior. Área do triângulo, R vezes H dividido por 2.
E você vai juntar esses dois termos aí, colocar alguma coisa em evidência e chegar para essa área do segmento circular. Tudo bem? Eu fiz direto, mas eu quero que você confira os cálculos. Pega a área do setor, que você viu lá no slide anterior, pega a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2, e junta esses dois termos para achar a área do segmento circular, que vai ficar L menos H vezes R sobre 2. Onde R é o comprimento do arco do setor, H é a altura desse triângulo AOB e R é o raio do círculo. Tudo bem? Bom, estudado o segmento circular. Além disso, desculpa aí, esqueci de dizer. Essa primeira área que nós definimos aí para o segmento, o L menos H vezes o R sobre 2, é quando a gente não tem o alfa. Tudo bem? Mais ainda, quando o alfa for dado em radianos, nós temos essa relação aí. R ao quadrado, que multiplica alfa menos seno alfa dividido por 2. Não tá... Segmento circular é dado conforme a figura a seguir. O segmento circular é apenas essa região em rosa, que é facilmente percebida, que é a diferença entre a área do setor circular OAB menos a área do triângulo OAB. Tudo bem? É simples de calcular a área do segmento. Bom, você percebeu que eu coloquei mais algumas coisas na construção geométrica que nós vamos precisar, certo? Eu coloquei o triângulo, o AOB. Perceba que esse segmento entre os pontos A e B, que a gente chama de corda da circunferência, ele é o que delimita o segmento circular. Além disso, eu coloquei um segmento aqui BC, chamando ele de H. Ele é a altura do triângulo OAB. Tudo bem? Nós vamos precisar dele para o cálculo da relação da área do segmento circular. Nós vamos ter duas relações para o cálculo da área do segmento. Uma nós vamos poder usar o H, que é a altura do triângulo OAB, e o outro apenas o ângulo alfa em radianos. Tudo bem? O ângulo alfa em graus, basta apenas você converter ele para radianos para calcular a área do segmento. Bom, então, quando a gente quiser usar o H, que é a altura do triângulo OAB, nós vamos fazer essa diferença aí. A área do setor OAB menos a área do triângulo. A área do setor, conhecendo L, você viu no slide anterior, veio daquela última regra de 3. A área do triângulo, nós vamos pela área universal, que é base vezes altura sobre 2. Basta perceber que a base é o raio e a altura é o H. Tudo bem? Então você vai substituir a área do setor OAB conhecendo L e a área do triângulo OAB como R vezes H sobre 2. Você vai juntar esses dois termos, com certeza simplificar algumas coisas, colocar outras em evidência, e nós vamos chegar nessa relação para o cálculo da área do segmento circular. L menos H, tudo isso multiplicado por R dividido por 2. Ok? Agora, se você não tem o L, mas conhece o alfa em radianos, então nós temos essa relação para o cálculo da área do segmento. R ao quadrado, que multiplica o alfa em radianos, menos o seno desse alfa, tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Vou deixar para você verificar como nós chegamos nessas duas relações. Certo? Basta apenas você subtrair a área do setor, que já conhecemos, pela área do triângulo que aparece na construção geométrica. Tudo bem? Daqui a pouco também nós vamos ver exemplos de segmento circular. Vamos agora para a coroa, que nós não vamos ter exemplo, porque é uma definição muito simples de uma figura geométrica, mas nós vamos ter na atividade. Mas você vai conseguir resolver. Bom, uma coroa circular é uma figura como essa. São dois círculos de mesmo centro. Um vai ter um raio menor, que é esse raio em vermelho, o R, e o outro vai ter o raio maior, que é esse Rão em azul. Bom, a coroa circular é apenas esse anel aqui, que corresponde à subtração da área do círculo maior
pela área do círculo menor. Tudo bem? É bem simples de calcular a área da coroa. A área dele vai ser πr ao quadrado menos πr ao quadrado. E colocando o π em evidência, nós temos aí uma relação universal para a área de qualquer coroa circular. É o π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Ok? Uma relação bem simples aí para a gente trabalhar. Agora sim, vamos aos exemplos dos tópicos que nós estudamos hoje, exceto da coroa circular, que eu vou deixar para você resolver na atividade. Vamos lá. Primeiro exemplo, determine a área do círculo a seguir e a medida do comprimento da circunferência desse círculo. Bom, o círculo é esse. Olha, observe que eu tenho uma corda de 12 metros e mais ainda, eu tenho um segmento que vai do centro até essa corda, de 4 metros. Bom, de conhecimentos de geometria anteriormente, qualquer segmento que sai do centro até a corda sempre intercepta no ponto médio da corda. Então eu vou fazer aqui algumas construções geométricas para calcular algumas dimensões que nós iremos substituir no cálculo da área do círculo e do comprimento da circunferência desse círculo. Observe que na figura dada no exemplo, eu não tenho o valor do raio, certo? Lembre que o valor do raio é a medida que vai do centro do círculo até qualquer uma das suas extremidades. Bom, olha a construção que eu fiz. Na construção, eu desenhei o raio que eu preciso para calcular a área e o comprimento da circunferência. E mais ainda, já fiz a divisão da corda. A corda eu tenho 12 metros, e como o segmento sai do centro até a corda, que é exatamente no ponto médio, eu já coloquei a medida de cada um dos pedaços da corda, 6 metros. Então observe que nós temos um triângulo retângulo, onde nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras para calcular o valor do raio do círculo, certo? O triângulo retângulo é aquele que tem catetos de medida 4 e 6 metros. Então, aplicando o teorema de Pitágoras naquele triângulo retângulo, eu chego que o raio é 2 raiz de 13 metros. Verifica, tá bom? Agora, com o raio valendo 2 raiz de 13, eu consigo calcular a área. Basta substituir o r por 2 raiz de 13, que nós vamos chegar que a área desse círculo é 52 π metros quadrados. Além disso, com o raio ainda medido 2 raiz de 13, eu consigo calcular o comprimento da circunferência. Ao substituir no comprimento da circunferência, eu chego que ela será 4 raiz de 13 π metros. Tudo bem? Então nós temos aí a área do círculo valendo 52 π metros quadrados e o comprimento da circunferência valendo 4 raiz de 13 π metros. Determine a área do setor circular de raio 60 centímetros e cuja medida é de 120 graus. Essa medida é do ângulo central. Bom, se eu já tenho o raio medindo 60 centímetros e o ângulo central medindo 120 graus, basta eu calcular a área do setor circular pela relação do ângulo central em graus, que é π vezes r vezes alfa sobre 360. Substituindo o r por 60 e o alfa por 120, eu fico com π vezes 60 vezes 120 sobre 360. Fazendo os devidos cálculos, eu vou chegar que a área do setor é 20 π centímetros quadrados. Ok? Bom, exemplo bem simples aí para a gente aplicar a área do setor. E o nosso último exemplo, determine a área do segmento circular de medida 120 graus e raio 12 metros. Bom, em alguns casos é bom a gente desenhar a figura, que é o nosso exemplo 3. Tá aí. Esse é o caso para o segmento circular, cuja medida do ângulo central é 120 graus e o raio do círculo é 12. Tudo bem? Bom, eu vou calcular a área desse segmento circular usando o H. Bom, mas eu preciso calcular ele antes. Então eu vou fazer o seguinte completamento. Bom, eu já sei que o ângulo central é 120 graus, então o ângulo suplementar dele vai ser 60, certo? E esse ângulo de 60 é um dos ângulos desse triângulo retângulo, BCO. Bom, como eu tenho 12, que é a medida do raio, que coincide com a hipotenusa desse triângulo retângulo,
Eu tenho 60 graus aqui, então com alguma relação trigonométrica eu calculo o valor do H, certo? Basta você perceber que o H é o cateto oposto ao ângulo de 60 e o 12 é a hipotenusa, então eu vou usar seno do ângulo de 60 para calcular o valor do H. Calculando o valor do H, eu calculo o valor da área do segmento, certo? Então, seno de 60 vai ser H sobre 12. Já sei que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, multiplicando cruzado, isolando o H, eu chego que o valor dele é 6 raiz de 3. Encontrando o valor do H, eu posso substituir na relação L menos H vezes R dividido por 2. Ok? Bom, fazendo as devidas substituições, eu chego então que a área do segmento circular é 36 vezes 20 menos raiz de 3 metros quadrados. Ok? Bom, então, bons estudos, foquem na atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá no chat do... Então, bons estudos, até a próxima videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem na atividade, estou à disposição lá no Classroom. Ok? Até a próxima.